Armando do Som de Silva, nasci em 20 de 8 de 53, aqui na freguesia de Pendilho, Conselho de Nova de Paiva. Os seus pais e os seus avós também eram... Nasceu aqui tudo. Avós não, avós creio que tenho uma descendência para outras localidades, nomeadamente o meu avô paterno era de Relva, Monteiras, tem-se a Castro Velha. Mas os meus avós maternos era tudo cá. E o que é que eles faziam? Tudo labradores. O meu pai tinha uma profissão, o meu pai era carpinteiro, era tanoeiro, era marceneiro, tinha habilidade para fazer tudo um pouco. Tem irmãos? Tenho 4 irmãs, eu sou o mais velho do grupo. Estão todos aqui em Pendilho? Ou... Não, em Pendilho atualmente só está uma, que é a seguir a mim. As outras estão espalhadas, uma está na Suíça, outra em Lisboa e outra no Algarve. Está tudo por aí, espalhado. A vossa habitação como é que era antes? Quantos quartos tinha? Se estava dividida a casa? Era desde que eu me lembro, portanto, a partir de 1960, começo a ter lembranças disso, não é? Os meus pais viviam numa casa alugada e creio que tinha apenas um quarto e uma cozinha, seria mais ou menos assim. Não tinha eletricidade? Não tinha eletricidade, nem se falava também em casa de banho, nada. Depois estivemos ali pouco tempo e fomos viver para uma habitação própria, que o meu pai com o tempo foi remodelando. Foi ajeitando, foi fazendo cozinha independente, foi... Não tinha jeito, não é? Exatamente. Depois aquilo era uma casinha rasteira e ele pôs-lhe um primeiro andar, tudo em pedra. Tudo feito por mão deles e dele e de alguns amigos que lhe ajudavam, não é? E depois já tinha umas condições, já tinha 2 quartos, uma sala, o meu pai mobilou aquilo conforme ele sabia fazer. Já tinha uma mesa, já tinha um armário de sala, tinha assim umas coisinhas já, para a época já era muito avançado. Com que idade é que foi para essa casa? Talvez aí 7, 8 anos. E ele estive até que também fui para Lisboa. E tinham animais nessa casa? Tinha os animais como era por baixo que eles viviam. Era gado, mas era gado, nós chamamos de gado miúdo, ovelhas e cabras. Mas em pouca quantidade, que é 10, 15, por aí assim. E depois também havia os animais que era depois para consumo. Não é? Que eram galinhas, porco. Coelhos não, o meu pai era caçador e não deixava faltar assim em casa. Se era só sair de casa e eles apareciam por aí aos pontapés. E foi assim durante a minha infância. Depois, um bocadinho mais velho, com 12 anos ou 13. Foi para a escola? Não, a escola tive o aproveitamento do primário, a 4ª classe. Então, e fez aqui em Pendilho? Fiz aqui os 4 anos, em Pendilho. E a escola como é que era? Havia sala de meninas e meninos, estavam separados? Havia sala de meninos. E depois ela era pequena e foi aumentada. Eu já me recordo bem, andava na 3ª classe e puseram-lhe mais um piso em cima. Ela era do chão, puseram mais um piso. Depois andámos por aí espalhados pelo povo a ter aulas. E a escola era só de manhã, todo o dia? Era todo o dia. Era todo o dia? Era todo o dia. Enquanto a escola era do chão, acho que estamos numa altura que era por períodos, era de manhã e depois de tarde, depois, se bem me lembro, passou a ser
todo dia. Depois foi para Lisboa. Fui para Lisboa. Com que idade? Uns 13 anos, talvez. 12, 13 anos. Mas foi com os seus pais? Não fui sozinho. Sozinho? Fui sozinho e mais um amigo. Aventureiros? Eu depois cheguei lá, eu queria trabalhar nas obras porque queria ter dinheiro também como os outros. E aqui não havia nada, não tinha relógio, não tinha nada, só tinha que ir, era colocado a todo dia. E depois então pedi aos meus pais e tal, e eles deixaram-me ir. Deixaram-me ir e eu fui trabalhar, não arranjei trabalho nas obras porque era muito novo, não me davam trabalho. Não, e eu fui trabalhar então para uma mercearia, fui maçano, 6 meses. Mas ganhava 150 escudos por mês. Também não era isso que queria? Não, aquilo não dava nada, vim-me embora outra vez. Arranjei dinheiro para a viagem e vim-me embora. Depois então mais tarde fui para as obras e aí fiquei até... Então regressou a Pendilha, entretanto. Voltei no... E depois voltou? E depois então voltei com um bocado mais de genica, já mais... 16 anos? Não! Vai com alguns 14. Foi logo uma Foi logo assim, só estive aqui desde maio até outubro, por aí. Depois então fui depois lá, consegui arranjar trabalho nas obras e estive lá até aos 20, até que fui para a tropa. E gostava de trabalhar na construção civil? Gostava muito, adorava. Quer dizer que ia trabalhar, quer dizer que... Era todo dia, na altura havia a semana inglesa, tínhamos de fazer 1 hora por dia para no sábado virmos ao meio-dia para casa. Era um bocado duro também. Era duro, sim. Tínhamos de caminhar muito a pé porque não havia dinheiro para o autocarro. E lá ficou onde? Ficou em casa de familiares em Lisboa? Não tinha familiares. Aluguei uma casa. Se é assim que se pode chamar uma casa, não é casa nenhuma, era uma barraca. Aquelas barracas no bairro da Serafina, que havia por lá centenas delas, com milhares de ratos. Quer dizer, cozinhava, tratava... cozinhava, comprei um fogão a petróleo, de pressão, era preciso bombear, dar pressão àquilo para depois fazer o lume. E tinha um tachinho e sabia cozer massa. Comia massa todos os dias. Comia massa. Umas vezes com sal, outras vezes com 2 vezes sal, umas vezes sem azeite, outras vezes tinha azeite bom, e não morri por causa disso. Emigrou? Ainda estive a trabalhar em Espanha. Em Espanha? Então foi depois de ter estado em Lisboa? Sim, já era casado quando depois... Casou-se em Lisboa? Não, eu casei-me novo. Vim para cá e casei cá. Eu casei-me novo, casei-me com 20... Ainda não tinha 21 anos. E a sua esposa ficou dependente? Ficou cá e eu depois fui para a tropa e tal, depois vim da tropa e fiz a minha tropa em Santa Margarida. Depois fui para a Espanha, estive lá há pouco tempo também. Estive lá há pouco tempo porque oscilava muito o preço do dinheiro, ou seja, o câmbio. Aquilo estava sempre... Nós tivemos uma altura em que um escudo dava 2 pesetas e era muito bom. Só que começou a andar tudo ao contrário. Já era preciso mais escudos para as pesetas, então aquilo já não funcionava. Chegou uma altura que era já meio por meio e então eu desisti. Mas ainda há muita gente aí que está lá. E está bem, porque depois melhorou em todo lado, não é? Melhorou, eu não tive paciência para estar à espera. Uma altura tinha lá, já imaginámos 20 pesetas, assim 20 mil. E o que é que fazia lá? Trabalhava nas obras. Também? Trabalhava nas obras. E depois, de um momento para o outro, tenho, por exemplo, 1000 escudos ou 2000 escudos e de um momento para o outro fiquei só com 500, eu pensei, isso já não dá nada. Pronto, um dia qualquer meti-me no comboio e vim embora. Ele regressou o quê? A Pendilha ou a... Sim, vim para aqui. E aí o que é que... E depois trabalhava aí nas obras. Então ficou depois sempre em Pendilha? Andei sempre no mesmo ramo.
trabalhava por aí com pessoas amigas e tal, até que um dia qualquer lembrei-me de me inscrever e então fui engracei nos quadros da GNR, onde estive 28 anos, até que me aposentei. Nunca esteve no mesmo sítio, não é? Não, tirei digamos que a recruta, que tem de fazer uma recruta que muito amavelmente lhe chamam o alistamento. Alistei-me, estive meio ano em Moimenta da Beira, depois fui para o Alentejo, para Ourique, estive 2 anos, da Ourique vim para Góis, pertence a Coimbra, ali para o pé da Serra da Lousã. Depois de Góis vim para Carregal do Sal, onde estive 18, 19 anos, e de Carregal do Sal terminei ali em Vila Nova de Paiva, onde estive 4 anos. E quando andou assim de tantos lados, a sua esposa estava consigo ou ficou sempre em Pendilho? Não, para o Alentejo não foi. Esteve em Góis comigo, também lá nasceu um filho, meu filho mais novo nasceu lá em Góis. Depois para o Carregal esteve lá comigo sempre. Mas eu não disse quantos filhos tinha, não me perguntei. 3. 3 filhos. 2 filhas e o mais novo é um filho. Estão aqui em Pendilho ou estão fora? Não. Uma ficou em Carregal do Sal. Trabalha na Ex-Drake, em Coimbra. Não sei como é que chama agora, acho que agora tem outro nome. Outra está em Viseu. E o rapaz é motorista de um curso. Não quis estudar. Disse que nem toda a gente podia ser médico, alguém tinha de fazer outro serviço. Quais são os principais costumes e aqui tradições de Pendilho? Têm festas, fazem festas, procissões? Sim, tem isto. Nós temos aqui algumas tradições. E não quero estar a entrar assim em muitos pormenores, porque isto não é, como é que dizer, não é sempre. Depende. Mas as festas maiores é por agosto, em que se celebram os festejos em honra da Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira, e costuma ser a festa melhor do concelho e uma das melhores do distrito. Muita gente. Agora com a pandemia estragou-se tudo. Estes 2 últimos anos foi. Este ano vai ser em força. O nosso tipo não tem um calendário apetecível. Porquê? Porque as pessoas têm medo. Isto já implicava na ordem dos 50 mil euros. E agora as pessoas, muitas ficaram sem emprego, e elas, os mordomos têm receio de que não tenham receitas para atingir esses valores. E depois então é um bocado sério. Então vais começar outra vez devagarinho, e muito bem. Começar devagarinho, com umas festinhas e tal, mas sabe que isto é muito tradição aqui, os foguetes, o fogo de artifício. Isto é uma tradição, mas a um nível muito grande, um nível baixo. Sabia ainda lá há pouco tempo, porque os mordomos são nomeados. Eu nomeei o próximo Já alguma vez foi mordomo? Já algumas vezes. E da última vez foi em 2017. Em 2017, temos fogo de artifício uns 7.000 ou 8.000 euros. É muita coisa, está para aí toda a noite, vem para a gente ver fogo de todo lado. Tem um repertório muito vasto. E depois tem uma majestosa procissão com muitos andores, muita coisa, bem, figuras bíblicas, etc. Essa é a principal, mas depois em todas tem o Corpo de Deus, também tem a da Senhora de Fátima, a procissão de velas e tal. Tem umas raízes culturais católicas, em que se festejam os santos. Antigamente era também o São Brás, hoje ainda se festeja, mas já não é com a mesma pompa que era antigamente, vinha gente muito lado. O Santo Antão, enfim, esse santo festejava-se muito
Essas festas são dos tradicionais. A sua família sempre se dedicou ao trabalho agrícola. O que é que eles cultivavam? Essencialmente era o milho e o centeio. E batatas e feijões. O feijão era as culturas daqui da zona. Eu acho que as terras produziam outra coisa, mas as famílias tinham muitos filhos, eram famílias grandes, numerosas. Tinham que arranjar pão para pôr na mesa. Na altura não havia mesa, não era pão para pôr na mesa, como hoje, muito delicadamente se diz, era preciso arranjar pão para pôr na mesa. Na altura era preciso arranjar pão para encher o estômago aos filhos. Havia casais que tinham 9, 10, 11, 12, por aí assim, era muita gente. E, portanto, era preciso arranjar pão para eles comerem. E o que dava era o milho e o centeio. O feijão era, digamos que era mais, porque era mais para as pessoas que nem precisavam de os terem. Não sei se me quero fazer explicar. Quem precisava de comer os feijões nem os tinha, porque não tinham onde semear. Porque as terras eram de meia dúzia deles. Os outros trabalhavam, por exemplo, os meus pais trabalhavam terras de outros e tinham de lhe pagar a renda. Qual era a renda? Era metade do que cultivavam. Se produziam, por exemplo, 50 medidas, tinham de dar 25. O feijão, idem, tudo, quer dizer, era tudo o milho, o centeio, era tudo meio. As coisas eram feitas manualmente, mas com a ajuda dos animais, nomeadamente das vaquinhas, não é? Das vacas de trabalho, não é? Era isso. Os principais alimentos que consumiam aqui em Tendrim, o que era mais tradicional? Já me falou no centeio, no milho, não é? Só que era o alimento principal, era a sopa de manhã e à noite. E estava alguma receita? Da sopa? Sim. Não quero saber. Não é. Eu não quero saber. Forte a cozinha. Não é isso, é porque não comia isso que eu lhe vou dizer. A sopa era essencialmente couves e uma batatinha a nadar na sopa, por aí assim, e alguém punha um feijão, mas muito raramente. Não, carne não... Passava-se muito mal. O que é que aquilo era uma brincadeira? A gente esquecia-se, vinha de casa, às vezes com a barriga a escolher da sopa, começava a brincar com isto, porque ele até se esquecia que andava cheio de fome, mas era assim. Isto, digo eu, não foi... entretanto, também melhorou, não é? Foi melhorando periodicamente, foi melhorando, até que a coisa já estava melhor, já se comia um arrozinho ao meio-dia com galinha ou qualquer coisa assim, mas a galinha mesmo quando eu era miúdo, era só para as senhoras quando tinham os bebés, pois, que era uma caixinha de enxúndia, que não se deitava nada de fora, aquela gordura amarela da galinha que era para fazer. E os ovinhos. Olha, eu não estou a exagerar. Não. Isto é o que eu me lembro, não estou a exagerar, porque é evidente que a alimentação não era toda assim em todo lado. Também tinham alguma carne, não é? Da criação. A carne era só do porco, mas haveria alguém, porventura, pelas festas, matava um borrego ou coisa assim do género e tal, mas isso era só pelas festas, porque durante o ano... Tinha o seu pai caçador, também dava uma ajuda. E eu não gostei nunca de carne de coelho. Também sou caçador, mas já matei alguns, agora até já me deixei disso porque tenho pena dos animais. Caça sedentária eu mato só daquela migratória, mais nada na época. Vou à caça do tordo, pombo bravo e estorninho malhado. E come isso? Como a caça assim da ave gosto. E quem é que arranja isso? Num arranjo, dou-os todos a quem... E alguém faz. Olha, onde é que iam comprar as mercearias, peixe?
Bem, e sempre foi uma terra de negociantes a respeito disso. Eu lembro-me que havia aqui em Peidilho pelo menos 3 estabelecimentos desses. Um ainda está em atividade, foi mudando de... Estava na mesma família, mas foi mudando, não é? Que é este aqui abaixo, que é o mais, digamos que é o mais forte. Depois havia outros 2 mais abaixo, no lugar, que já pouca gente tem, aqui no lugar, mas eu chamo lugar, mas é aqui dentro da localidade. Também havia 2, um do lado do outro. Isso havia muito onde E peixe também? Não, peixe só o sardinheiro, chamava-se sardinheiro, vinha com o Rui a Castordeiro buscar o peixe. Quando depois chegava aqui, eu faço ideia como. Mas isso não vale a pena, era um enxame de abelha, mas isso ninguém morreu por causa disso. Mas trazia, o peixe que trazia carapau E sardinha. O carapau nem sempre, uma sardinha, umas vezes grande, outras vezes mais pequena. E não era a peso, era a unidade. Era o quarteirão, meio quarteirão, uma dúzia. Quantas vezes é que vinha o sardinheiro aqui a Peidilho? Essa é uma boa pergunta, mas eu não sei se 2 vezes por semana, mas aqui não quero estar a ir lá porque já não me recordo bem disso, mas sei que de vez em quando o homem vinha aí, passava à casa dos meus pais 1 ou 2 vezes por semana, talvez. Ora, e farinha faziam? Havia aqui moleiros? Não, havia boleiros, mas nós tínhamos aí um património muito rico a respeito de moinhos. Eu ainda há dias, é uma boa pergunta, que eu ainda há dias estive a fazer um inventário daqueles que eu me lembrava. Tínhamos aqui uns 22 moinhos, 22 ou 23. Tínhamos apenas um de maré. E funcionava tudo? Já me lembro de funcionarem todos. Alguns já os conhecia em ruínas. Mas que eu me lembro de funcionar, funcionavam muitos, para alguns 10 ou mais a funcionar. E os moinhos aqui eram de herdeiros. Tinha, digamos que eram 10, 20 labradores. E punham-no a funcionar, ela funcionava o ano todo. Mas depois havia umas alturas em que não tinha água, a água não chegava no verão, não dava para todos. Não dava para todos porque eles eram de uns para os outros, não é? Situavam-se à beira do ribeiro, mas estes aqui mais acima ao pé da povoação mais perto não funcionavam. Então havia uns 2 ou 3 moleiros que tinham todo o ano os moinhos a moer e depois forravam-se com aquilo, eram os tais moinhos de maquia. A gente ia lá e eles tiravam uma maquia e depois traziam a farinha. Também chegou a haver depois, mais tarde, do Rio Paiva, uns senhores que moiam lá o pão, tinham aqui os clientes e depois como aquilo já não dava, houve um senhor aí que montou uma moagem além no povo da Colá montou lá uma moagem, depois vinha gente de todo lado, das populações vizinhas, aquilo era sempre andar, sempre. E formas comunitárias havia? Coziam pão? Havia aí, ora, 1, 2, 3, 4, uns 4 ou 5. Eu ainda me lembro de estarem a funcionar, aliás. Tinham que marcar, não era o dia? Não, alguns ainda funcionam. Tem um aqui acima que está a funcionar, mas não... E é usado habitualmente? É, só que agora é mais utilizado por carolice, para fazer lá um treino público. Antigamente não, antigamente cozia praticamente 24 horas por dia. Iam uns, porque aproveitavam a altura, não havia lenha. Estava quente, não é? Estava quente, era sempre Era assim. até... Era sempre a seguir. Não fazia contrabando, nunca fez. Não, nós não. O contrabando é antes de mim. Bom, antes de ir para a Janeiro. Não. Antes dos anos 60.
Eu estou a falar só a partir dos anos 60, que é quando me lembro. Sim. Se eu nasci em 53, nos anos 60 tinha Esse 7. aí não se lembrava. Não, mas eu ia falar muito. Eu ia falar muito, se fazia contrabando. E aqui tinham essa prática? Mas o contrabando aqui era nomeadamente com minérios. Não se fazia contrabando de outros produtos. Porque isso é mais na fronteira, os contrabandos é mais na fronteira. O contrabando é passar mercadorias fora dos caminhos legais, não é? É o contrabando, o descaminho, é para assim essas coisas todas. E então aqui não, à beira das fronteiras é que existia contrabando. Aqui acho que existia contrabando, mas era o contrabando de minérios no tempo da guerra. Sim, que era. Isso é que havia contrabando. Havia quem vendia gado por lebre, um vendia a A, o outro vendia a B, uns vendiam aos ingleses, outros vendiam aos alemães, quer dizer, as coisas iam vai assim, mas isto não é nada que eu esteja à vontade para falar, porque não é nada não se passou nada comigo, nada do meu tempo. Quanto tempo é que lá esteve? Isso é uma boa pergunta, mas eu não me recordo, talvez um ano e tal só, um ano e pouco. E acha que os portugueses se dão bem com os espanhóis? Onde eu estava era muito bem assim, eu estive no País Vasco. Relacionavam-se bem? Estive no País Vasco e sabe que quando lá estive tinha havido aqui uma revolução há pouco tempo e eles lá são separatistas, o País Vasco, não é? De forma que, como nós tínhamos saído de uma revolução, éramos revolucionários, portanto equiparávamos a eles. Eles sabiam, a maior parte deles sabiam aquelas canções revolucionárias, não é? Do Zeca Afonso. Eu sem saber falar nada, ia uma altura num táxi de uma localidade para a outra e o Zeca Afonso a cantar e o táxi dizia e eu não sabia nada do que ele dizia, mas anuía que sim, com a cabeça. Também gostavam de Zeca Afonso. Precisamente porque era tudo revolucionário, não é? E então eles mesmo tinha-se uma boa convivência com eles precisamente por causa disso. Só que a polícia de vez em quando também fazia asneiras, como nós aqui. Carregavam em cima das pessoas. Estava num café, havia um ajuntamento, começava a cantar, vinha um carro de polícia, meu amigo começava a distribuir, não via se era português sequer, eu nunca levei, mas cheguei a fugir. E sem saber até que fugia. Porque não fazia ideia que aquilo que fosse assim. Bem, mas fui-me adaptando com o tempo. Olha, e a água aqui em Pendíbio? Partilhavam a água? Como é que usavam a água? As águas é uma coisa muito engraçada, que isto me levaria muito tempo a contar. Vou resumir. Sabe que a nossa terra tem muita água, mesmo agora. E com qualidade, não é? E com qualidade, que ela corre aí por picas, fontanários, etc., desgovernadamente. Agora, nesta altura, a maior parte dela é aproveitada para algumas regras, não é? Mas antigamente, como era tudo cultivado e tudo regado, havia cenas até de pancadaria. Havia cenas até de pancadaria. As pessoas ondavam na seite por aí abaixo, iam e faziam o charco para aguentarem água, não é? As poças, que nós fazemos com as poças. E depois, é claro, um tinha tapado, o outro ia e sem alteração abria-lhe de noite, as pessoas andavam de noite, eu cheguei a dormir e mais a minha mãe, aguardaram-me aí abaixo, levámos um bocado de palha, deitámos lá no chão e ficámos a guardá-la lá. Havia outros que iam guardá-la e mesmo assim ficavam sem ela, de manhã iam para, quando acordavam já lá não estava a água. Quer dizer, havia essas, digo eu que houve pancadaria e chegou a haver, mas nunca aquelas coisas graves, não é? Não, nunca ninguém matou ninguém. Só para assustar. Só para assustar, caramba, mas ainda arranjava. Quem levava com certeza. A agricultura usam estrumo, usavam fertilizantes. Nesse tempo que eu falo, não havia fertilizantes. Os fertilizantes animais. Era o estrumo natural, era dos animais.
era preciso, as funções, não sei como é que seria, que não se pode ir à serra cortar um mato. Na altura tinha que se cortar o mato para pôr os pés dos animais para depois aquele se curtir para ir para as terras. E era a única coisa que havia. Eu recordo-me, se semeasse batatas, não havia nenhum adubo nenhum, não havia nada. Não, hoje não é assim. Hoje, para semear as minhas batatas, porque gosto de cultivar, não é? Tenho um terrenozinho onde cultivo, compro o estrume. Tenho de comprar um indivíduo aí, um amigo que tem um rebanho, e pronto. E compro. Na altura havia muito disso, agora não há. E isso era tudo cultivado por aí abaixo. Eu não digo hectares, porque isto não se pode medir a hectares, porque são terrenos muito acidentados, balcões, ou como é que chama, nós dizemos que era os calços por aí abaixo, são os balcões na terra, é muito acidentada. Mas era tudo utilizado. Também já não me recordo, mas chegou uma altura que cada labrador só podia ir à serra cortar o mato uns X dias. Hoje, aqueles que vão lá, só vão aqueles X, os outros não podiam ir nem que precisassem. Porque não havia mato que chegasse para todos. E hoje, até que se lembraram-se de partir a serra, para cada um ter o seu, para não andar a roubar aqui e além. E agora, pronto, agora eu percebi tudo. Agora mata mais, não é? O fogo trata dele, Pois. infelizmente. Cultivavam ou recolhiam plantas que usassem para fins terapêuticos, os chazinhos, para... Havia aí pessoas, eu posso até falar com causa própria, que a minha avó. A minha avó era uma pessoa muito entendida nessas coisas. Não quero dizer que seja bruxa, não era nada disso, coitadinha da senhora. Chegava uma pessoa com um corte num dedo, ela tinha lá ervas para lhe curar aquilo. E funcionava. E o Sr. Irmão também sabe, não? Não. Ainda fui algumas vezes com a minha avó, mas não. Ouvia a falar aí naquelas árvores que toda a gente, aquelas plantas que toda a gente conhece, dente de leão, erva de não sei de quê, a língua de vaca, eram inúmeras, ela apanhava tudo o que encontrava. Apanhava tudo. E conhecia, não é? Conhecia. Teve algumas cenas dignas de conto de fadas. Conto de fadas não era mesmo um conto verdadeiro. Teve algumas cenas de curar aí pessoas que estavam desenganadas dos médicos. Veio um senhor uma vez de Alba, aqui debaixo de Castro Daire, e lá lhe disseram que ele veio aqui que tinha um buraco grande no pescoço. Aquilo era um câncer, um cancro. Já na altura não se falava nisso, não é? Não diziam que era cancro. Mas que havia lá assim um dedo grande, que eu vi uma vez um buraco, e disse, pá, que aquilo cheirava mal, que até metia nojo. E ela lá andou, curava-lhe todos os dias, ela ia lá com azeite, com palhas de alho, com cinza, era assim uma mistela, aquilo passado na frigideira, fazia aquela papa, punha lá aquilo tapou, foi. Cicatrizou, não é? Cicatrizou. O homem morreu de velho com aquilo, não morreu daquilo. Senão tinha, outra vizinha nossa, tinha um dedo, o dedo anular. Ainda me recordo perfeitamente, nasceu lá uma coisa qualquer. Comadre, como eu tenho o meu dedo, andava lá curando. E aquilo demorava a passar, não é? Que estava com uma infecção muito grande, apanhava a mão. Eu disse, eu tenho de ir a Castro ao médico. E a minha avó disse assim, vais lá, quando vier já me trazes o dedo. Não vais ver se este não corta um dedo. Foi dito e feito, foi lá cortar um dedo. Porque senão passava aquilo tudo. E eu recordo-me que a senhora depois, bem desisto, comadre, como o dedinho ficou lá. Eu pensei, quer dizer, a minha avó era uma pessoa que via mais além. Também aprendeu com a mãe dela. Eu tenho uma irmã que também sabe qualquer coisa disso, das ervas também. Não é nada parecido com a minha avó.
Minha avó era especialista. Como é que é viver agora na aldeia? Gosta de viver aqui em Candilha? Sem dúvida. Isto aqui é preciso para se viver aqui razoavelmente, ou ter um ordenado, ou ter uma reformazinha e ter um carro. E eu explico essa do carro. Não é um carro para andar a passear, porque eu não preciso de carro para andar de um lado para o outro. Mas para ir buscar as coisas que nos fazem falta sem estarmos a depender de ninguém. Para ir ao médico. Precisamente. E também ter saúde, pois claro. Mas aqui não há ninguém que não viva bem. Vive-se bem, tanto aqueles que trabalham como aqueles que não trabalham. O Estado arranja a maneira de toda a gente viver bem. Acha que tem acesso a tudo? É tudo. É tudo. É tudo. Vejo às vezes na televisão, passa aqui o peixeiro, uma vez não sei quando, passa ao padeiro. Não, nós temos pão todos os dias, vêm aqui vários padeiros. Além de ser pouca gente, vem aqui os padeiros, juntam-se aí aos 3 e aos 4, de um lado, todos vendem. O peixeiro também vem, carne também vendem aqui comprar carne. Assim também vêm aqui vender carne. Isto aqui vive-se que é uma beleza. O que é que falta cá? Falta alguma coisa? Não creio que falte. Não vejo aqui nada, digamos, só falta gente. Não há. População não há, que a maior parte das casas, aí para algumas 70% das casas está tudo vazio, não tem ninguém. Quais são as principais diferenças de há 50 anos para cá? O que é que melhorou, o que é que piorou? Isso melhorou as vias de comunicação. As vias de comunicação, tanto terrestres como de internet, toda a gente tem telefone, 3 e 4, como sabe. Então, isso toda a gente tem tudo, toda a gente tem tudo. Eu creio que o que mudou, perguntou-me o que é que mudou, mudou tudo. Mudou tudo. Nada piorou. Nada piorou. Melhorou tudo. Melhorou tudo. Então nós tínhamos, eu recordo-me que não havia, esta estrada não havia. Esta estrada aqui à frente. Isto não havia aqui casa nenhuma, não havia nada, era só a parte mesmo velha da aldeia. Havia uns caminhos aí, porque os nossos antigos só faziam os caminhos para passar por fora das vacas. Não havia carro ligeiro, eu lembro-me a ver aí um carro ligeiro, um ou dois só, não havia também nada. Agora toda a gente, quaisquer pessoa tem um carro ou dois na garagem. Tratores. Isso ainda é verdade. Jesus. E acha que a nossa entrada para a União Europeia que... Isso então revolucionou tudo. Eu sou um europeísta de convicções, como dizem lá os senhores. Sou. Porque nós, quando não tínhamos, lá estavam eles a ajudar-nos. Quando não temos, lá vêm eles. Porque também, se não fossem eles, também não sei como é que seria. E o senhor beneficiou alguma coisa? Tem projetos aprovados? Não. Beneficia no global, não é? No global, como todas as pessoas. Agora, há outras Que aproveitam se orientam. Sim, que orientam. Não se safam. Olha, e no 25 de Abril, lembra-se de alguma coisa? Onde é que estava no dia de 25 de Abril de 1974? Estava em casa. Aqui? Ou lá em Lisboa? Aqui à espera de me chamarem para ir para a tropa. Porque foi 25 de Abril e eu, dia 13 de Maio, eu já estava chamado. Já estava, pois, já estava à espera de ir para Coimbra, Santa Praça em Coimbra, no dia 13 de Maio. E engraçado que me casei no dia 10. No dia 10 de Maio. Foi uma sexta-feira, teve que ser uma sexta-feira, por só não estava tanto nenhum casado sair para a tropa. Normalmente é ao sábado que as pessoas se casam, mas é para curtirem no domingo as babadeiras. E há muita gente com vagar para ir ao casamento, não é? Eu então tive-me casar uma sexta-feira que foi para no domingo ir embora, para a segunda-feira às 8 horas tinha de estar em Coimbra. Foi importante o 25 de Abril? Foi importante, mas não tanto como as pessoas pensam. Bem, mas isto agora vamos entrar no campo da política, e eu não sou político. Não sou político e detesto política.
Já fui candidato aqui à Junta de Freguesia. E já foi presidente de junta, não? Não, fui apenas tesoureiro. Mas as pessoas não me quiseram como político. Não. E eu entendo porquê. Nós estamos agarrados aqui ainda a uns costumes muito antigos. Costumes não democráticos. E como eu, quando me candidatei, já era reformado, agora não, mas na altura tinha uma reformazinha razoável, agora isto foi tudo ultrapassado, toda a gente ha aumentado, menos a minha reforma, e portanto estou quase num patamar muito baixo. E as pessoas dizem, ele não precisa de ir para a junta, porque ele ganha bem, temos lá pôr alguém que não tenha nada. Pronto, as pessoas não olham nem à qualidade das pessoas, nem coisa nenhuma. Nem às propostas. Nada disso. As propostas, os caminhos estão abertos e tal. Agora é só no plano que é. Só no plano social é que vais fazendo alguma coisa, porque o resto já está tudo mais ou menos feito. Mas, como me disse, se eu tinha notado algumas diferenças, não é? Foi muito importante. Foi muito importante, mesmo até para os mais malandros darem aso às suas habilidades. Foi para eles, porque eu vivia antes do 25 de Abril e não tenho razão nenhuma de queixa. Se eu me portava bem, porque é que me haviam de estar a meter comigo? Não, nada. Eu andava em Lisboa, como disse, até aos 20 anos. Eu andava lá às 3, 4 da manhã, ia trabalhar, cheguei a trabalhar por turno. Não havia ninguém que me dissesse nada. E eu via os tais chamados pisos por lá. Ninguém me meteu comigo, eu também não metia com ninguém, ia para o meu trabalho e vinha. Agora, é claro, isto para aqueles indivíduos que só gostavam da malandrice. É um paraíso. Para eles foi um paraíso. Pois claro, foi e continua a ser. Nunca houve tanto burlão na vida, nunca houve tanto indivíduo a viver à conta dos outros como agora. E acha que tem sentido comemorar o 25 de Abril? Eu acho que sim, pelo menos para as pessoas se lembrarem. Porque, vamos lá, estas pessoas que já nasceram após isso, que não viveram naquilo, não sabem o que é que... Não sabem, para eles, se calhar, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que essas pessoas são enganadas para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de... Há aqueles os sindicatos, os intersindicais, ou como é que chama isso, aquilo pega quase tudo por sequência. Eu vou porque aquele também vai, eu vou porque aquele também vai. Não vão com convicções. Não, vamos embarcarmos todos no mesmo barco. Ali com as bandeirinhas, mas que é? Mas não sabem o que vão fazer, nem sequer sabem o que era o 25 de Abril, nem o que é, nem o que foi, nem essas coisas, não sabem nada. É só porque, eu ia fazer aqui uma asneira, mas não, pegam todos uns nos outros, é um eito de coisas, uma sequência de coisas que não sabem, não fazem a mínima ideia. Eu não sei se estou a falar disso, não estou. E olha, porquê que aqui em Pendilha há tantos espigueiros? Então isso vem na sequência da agricultura. É muita produção de milho e centeio, não é? Milho. O centeio não vai para lá. Não, o centeio não vai para lá, vai o milho. Os espigueiros, as pessoas vinham e havia as desfolhadas. No outros lados tem outro nome, descamisar o milho e tal. Nós aqui é desfolhar o milho. E então o milho ia, a maneira que a gente o desfolhava, ia logo para o espigueiro. E no espigueiro estava até secar. E é engraçado que secava no inverno, porque o vento dava de um lado e do outro, ia secando. E depois de lá saía para se malhar. Agora não, agora praticamente é descascado, desfolhado, malhado em verde e depois é secado, é seco e pronto, isto é o assunto normal.
Mas agora já pouca gente tem milho. Não paga o trabalho. A farinha para cozer já ninguém gosta. Pão de milho é muito pouco. E se fazem pão de milho já é misturado com trigo e tal. Está totalmente tudo diferente. Pronto. E agora, não sei se já me falou da guerra colonial, já teve... Não, eu não fui. Não foi? Não. E conhece alguém que tenha ido? Foi muita gente aí, muita gente. Eu não fui porque fizeram o favor de me dar uma especialidade que não dava para ir. Foi a minha sorte, se calhar, pois. Porque só acabou em 75, praticamente em 76 é que terminou tudo. Ora, eu fui em 74, em meio de 74 todos os meus colegas foram para lá. E eu não fui. Não sei por cargas d'água que eu não fui, mas pronto. Fiquei pior, fui para Santa Margarida. Eles foram lá, fizeram a guerra, vieram-se embora e eu ainda continuei lá. Isso é que a mim aborrecia, mas pronto, deve ser assim.